convidar o professor doutor Mário Adriano dos Santos. Né? O professor doutor Mário Adriano é médico, né, pela Universidade Federal de Sergipe, formado pela Universidade Federal de Sergipe, especialista em medicina interna e alergia e imunopatologia pela Universidade de São Paulo e doutor em medicina também pela Universidade de São Paulo. Professor associado do Departamento de Medicina da Universidade Federal de Sergipe, foi responsável pela implantação do campus universitário professor Antônio Garcia Filho, da Universidade de Sergipe, centrado em metodologias ativas de aprendizagem e ensino na comunidade, sendo seu primeiro diretor. Né? Foi pró-reitor de assuntos estudantis 2017-2020. Atualmente é chefe do Departamento de Medicina da Universidade de Sergipe, em Aracaju. Mário, seja bem-vindo, né, a este nosso evento. Queria agradecer em nome da coordenação, a professora Sandra já lhe agradeceu, né, mas eu também queria lhe agradecer o seu aceite deste convite em participar deste seminário. Eu tive a oportunidade de conhecer o Campus de Lagarto em 2014 e fiquei muito impressionado com o que foi realizado lá. Acho que você tem contribuições excelentes a trazer aqui. Seja bem-vindo. Boa noite a todos e a todas. Márcio, eu agradeço as suas palavras aí. Para mim é um ambiente de aprendizado também. Essa oportunidade de estar no meio de pessoas tão envolvidas na transformação da educação, lutas pela educação, é uma oportunidade de aprendizado. Né? Esse projeto que você conheceu, nada também de que um projeto de luta, de transformação na formação em saúde, né? Buscar esse mala da população, sentir os males que afetam a população, de alguma forma, os novos profissionais de saúde melhor entendedores dos problemas da população como um todo. Né? Eu tentei trazer aqui para vocês, não sei se já posso começar ou... Fique à vontade, Mário, deixa contigo. Ok. Então, boa noite a todos, muito obrigado, Márcio, pelo convite de participar das áreas regionais de educação da região da Grande Florianópolis. Eu, como médico e professor, que acredita na educação como principal ferramenta de transformação de um povo, eu tenho assistido o sofrimento de estudantes, de familiares, de professores, e não tinha como não ficar tocado ao vê-los com tão poucas ferramentas para o enfrentamento de uma pandemia causada pelo coronavírus. É uma pandemia que tem deixado gestores, docentes, alunos e familiares em ondas de impotência, desilusão, desespero. Eu até gostaria muito de copiar aqui o deputado Xay com mais otimismo, né, no enfrentamento dessa situação, mas também é desolador assistir entes governamentais sem habilidade devida, sem compromisso devido de dar o apoio que a população precisa e juntar mais forças para combater um mal tão grave e tão intenso sobre a população. Ao mesmo tempo, a gente assiste a expressão de esperança e de desejo dos fins dos efeitos da pandemia. A gente acredita que com a vacinação, com a permanência do cuidado que temos que ter para nós mesmos e para o próximo, venhamos a trazer um pouco de normalidade de volta. E que em breve a gente consiga converter esse sofrimento em aprendizado e em história, porque o que aprendemos aqui poderemos contar e servir de novos exemplos no futuro. Eu não sei se minha apresentação já está para as pessoas, né? Eu creio que sim. Sim, já está. Sim, já está, Mário. Obrigado. Bom, nesse cenário que estamos vivendo, a doença Covid, ela é a novidade no cenário da saúde e a novidade no cenário da educação, com suas repercussões específicas. Como uma doença, ela traz repercussões muito específicas. Né? Mas os problemas que a Covid tem agravado, eles são de uma herança antiga, podemos chamar problemas de sempre. Então, a Covid, quando ela vem, ela exacerba os abismos sociais existentes, as desigualdades sociais existentes e as dificuldades que temos de implementar modelos educacionais, modelos de saúde e transformação da nossa sociedade. Desta forma, também, a pandemia ela afeta as pessoas de uma forma extremamente desigual, em todos os seus contextos, tanto na saúde quanto na educação, a pandemia afeta de forma desigual a nossa população. Bom, todos já está muito batido o que é essa pandemia, né? A Covid é uma pandemia global, né?
É a segunda maior pandemia desde a gripe espanhola, em número de mortos. A infecção pelo HIV matou mais pessoas do que a Covid, mas em um tempo muito mais longo. Então, de forma aguda, ela tem um impacto muito mais intenso sobre a população. E é o maior problema enfrentado pela humanidade desde a Segunda Guerra Mundial. Não tivemos nada que acontecesse na nossa sociedade que impactasse tanto todos os continentes, todas as comunidades, claro, com as suas intensidades diferentes, pelas peculiaridades e fragilidades de cada setor da nossa sociedade, mas não tivemos um problema que nos afetasse tanto. Né? E o impacto maior é nos menos favorecidos, naqueles que estiveram historicamente desprovidos de acesso, historicamente desprovidos dos benefícios que uma sociedade moderna e mais humana tem que oferecer. E ainda não temos uma noção clara dos impactos reais que essa pandemia vai trazer. A gente sabe desse movimento atual e contínuo que está acontecendo, mas teremos ainda consequências dessa pandemia que só serão diagnosticadas de forma apropriada com anos depois dela. Os impactos educacionais se refletirão em outras idades de crianças que estão passando, por exemplo, na educação fundamental agora, elas vão ainda, talvez, apresentar problemas em outras fases do seu processo de educação. Então, não temos ainda o diagnóstico preciso do dano grave que essa pandemia veio trazer. E a gente, uma das coisas que a gente pode detectar com gravidade importante, e que repercute em todos os setores da nossa vida, é que a pandemia ela tem trazido mudanças muito graves do nosso perfil de saúde, do nosso perfil de vida, e o primeiro diagnóstico que fazemos é que com a Covid nós vivemos menos. E esse já é imediato, esse diagnóstico estamos vivendo menos, é um diagnóstico imediato frente à Covid. A Covid ela teve um impacto muito grande com a redução da expectativa de vida. E só no primeiro ano dela, em 2020, aqui no Brasil, nós perdemos 1,3 anos da expectativa de vida ao nascer. E nesses primeiros 6 meses de 2021, perdemos mais 1,8 anos da expectativa. É uma queda assim, absurdamente grande. Ela não foi só no Brasil, ela aconteceu também em outros países do mundo. E uma coisa extremamente importante da gente entender é que essa expectativa de vida não é diminuída da mesma forma em todas as camadas da população. As camadas mais pobres, mais sofridas, perdem mais anos de vida também. Então, a gente não tem no Brasil uma exploração desses dados com mais detalhe, mas a gente pode ver o que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos da América, né? Onde o número de anos perdidos de expectativa de vida é similar ao nosso, mas as camadas mais afetadas foram dos latinos e dos negros americanos, onde a perda de anos foi o dobro da média da população, e é isso que a gente também projeta para o Brasil, das perdas de anos de vida nas populações das periferias, nas populações de regiões de menor acesso, nas comunidades nativas. Então, esse impacto é muito mais cruel na perda de anos de vida também sobre essas pessoas. Eu coloquei esse quadro do Edvard Munch para ilustrar um pouquinho da expressão da gente diante de um mal tão assustador. E é surpreendente, porque quando ele pintou esse quadro, ele estava encantado com o pôr do sol. Ele estava encantado com o pôr do sol, com as cores do pôr do sol, e um grito era a única coisa que podia explicar aquela situação. Mas todo mundo que olha para esse quadro, normalmente entra em pânico, entra numa sensação de medo e de terror. E é isso que a maior parte das pessoas experimentam quando encaram os problemas relacionados à pandemia pela Covid. Quase todas as pessoas enfrentam uma sensação de medo, né, de uma morte iminente, de uma morte própria, né, próxima, e da morte real que aconteceu em muitas das pessoas que estão agora ouvindo essa palestra, que perderam seus entes queridos. Então, a morte como uma ameaça e a morte como algo real, que apareceu, que ceifou vidas, desestruturou famílias, e com isso trazendo impactos não mensuráveis com essa desestruturação das famílias. E também impactando diretamente na estruturação dos espaços de educação habituais e mais importantes para o desenvolvimento, principalmente das crianças. Sua estrutura familiar e as suas escolas extremamente impactadas com as perdas de vidas e com o temor
trazido por esta pandemia. Os números da Covid eles são realmente assustadores, né? No mundo, nós tivemos, em algum momento da pandemia, se contarmos as pessoas que não tiveram acesso ao ensino presencial, mais de 1,5 bilhão de crianças ficaram sem acesso ao ensino presencial. É algo realmente que ninguém seria capaz de prever para que pudesse acontecer com a humanidade. E no Brasil, nós tivemos praticamente a totalidade das escolas públicas fechadas, né? De alguma forma, em algum momento, essas escolas estiveram fechadas, com raras exceções, e isso atingiu em cheio o sistema educacional em todos os seus níveis, não só na educação básica, mas também na educação superior. No mundo, o número de crianças que ficaram em lockdown, né, ou seja, que elas ficaram sem acesso à escola, mas também restritas no ambiente doméstico, no ambiente da sua casa, foi em torno de 350 milhões de crianças. Em alguns países que adotaram as políticas de lockdown, essas crianças ficaram sem poder ou com restrições até para sair de casa. No Brasil, foram adotadas algumas medidas próximas ao lockdown, mas lockdown mesmo, de verdade, não foi adotado praticamente em nenhum lugar. E a gente pode imaginar o impacto na vida dessas crianças que não estão tendo acesso à escola, não estão tendo a possibilidade das interações sociais necessárias, porque a gente precisa isolar para proteger, mas a gente tem impactos extremamente importantes e difíceis de serem mensurados no processo educacional. A gente acredita que desse total de 350 milhões de crianças que ficaram, uma grande parte delas ficou sem acesso, sem qualquer tipo de acesso à escola. Estima-se que em torno de 160 milhões de crianças que tinham acesso à escola antes da pandemia ficaram sem qualquer tipo de ação educacional promovida por governos. Isso aí, é óbvio que no Brasil a gente não chegou a esse ponto, talvez paradas por um determinado período, até que as movimentações dos diversos setores começaram a devolver para as crianças a oportunidade de algum tipo de aprendizado. E a gente sabe que essas mudanças, essas interrupções, essa redução do acesso é um cenário extremamente preocupante. E para as crianças que estão na faixa dos 6 a 10 anos, elas serão afetadas de uma forma muito mais intensa do que outras crianças, né? E a gente precisa entender o problema e também estabelecer estratégias claras para diagnosticar as possíveis perdas, né, para podermos tentar recuperar o que foi perdido durante esta pandemia. O impacto é de extrema relevância, né? Se a gente for analisar as perdas relacionadas à pandemia, um cenário muito ruim poderá acontecer se a gente não tomar as providências que são necessárias. O Brasil poderá ter uma regressão nos seus índices de escolaridade extremamente importante, principalmente os de acesso. Poderemos regredir até 2 décadas no acesso de meninos e meninas à educação. Isso é um ponto extremamente grave, né? A gente tem esse momento atual do afastamento da escola, mas nós teremos um contingente muito grande de crianças que não vão retornar à escola. E a gente tem que se preparar para combater, para lutar com isso, que a gente vai fazer com que essas crianças não fiquem fora da escola nesse momento, mas também que elas retornem para quando a gente consiga vencer as etapas mais duras desse processo que estamos vivendo frente à pandemia. Bom, muitas discussões têm acontecido em relação a o que fazer no período onde a criança não pode ir para a escola. E eu assisti aqui no meu estado, e deve ter acontecido essas discussões em todos os estados brasileiros, que era sobre se adotava ou não o ensino remoto. Vai se adotar, não vai se adotar o ensino remoto, né? Já se sabe que o ensino remoto, com as suas diversas estratégias, ele é melhor do que nenhuma estratégia educacional. Tá? Então, assim, ele é essencial para garantir a continuidade de aprendizagem quando as aulas presenciais estão suspensas. Tá? Então, não há o que se discutir quanto à importância dele. É óbvio que as dificuldades de acesso, as diferenças de acesso que existem para diversas camadas da população têm que ser combatidas, e o acesso tem que ser garantido. Mas o ensino remoto ele é fundamental para garantir a continuidade de aprendizagem e reduzir as perdas
de aprendizado relacionados à pandemia. É importante a gente entender que as crianças, elas continuam seu processo de amadurecimento, os anos vão chegando, né? E mesmo que elas não tenham perdas específicas sobre um determinado índice que seja mensurado para ela, elas perderão se elas estagnarem no tempo, né? Elas vão ter exatamente o mesmo aprendizado que quando tinha há um ano atrás, onde a gente já esperaria um certo grau de desenvolvimento maior para essa criança. O ensino remoto é importante. Vamos abordar um pouquinho quais as repercussões do fechamento das escolas para essas crianças, né? Então, aqui está trazendo esses 168 milhões de crianças que ficaram sem nenhuma escola durante esse período, mas mesmo quando a gente adota medidas como ensino remoto, os danos continuam acontecendo, porque é natural que haja um menor tempo gasto na aprendizagem, né? A gente passa a parte de cognição toda para o ensino remoto, mas a criança antes tinha o tempo na escola e tinha o tempo de aprendizagem em casa. Quando a gente passa só para o ensino remoto, é natural uma redução das horas direcionadas para esse estudo, né? O estresse decorrente da pandemia e da perda de algumas estruturas de apoio trazidas pelas relações interpessoais que essas crianças tinham na escola. As crianças tinham o apoio dos colegas, tinham o apoio dos professores, e subitamente essas relações somem, trazendo estresse, trazendo danos, que a gente vai discutir um pouco mais à frente. Quando há um ensino remoto, uma importante mudança também acontece, que é na forma como os alunos interagem uns com os outros, né? Muitas vezes até não há interação entre os alunos e apenas com o professor. Isso também traz danos, traz problemas para as crianças. E a falta de motivação para aprender. O convívio de uma criança com a outra é um dos grandes estímulos para o aprendizado dela. Ela observar que o outro está ganhando competências é um grande estímulo para ela aprender também, né? E se a gente analisar assim, especificamente o impacto do tempo, né, a gente vai notar que durante esse período da pandemia, o aprendizado relacionado, principalmente à matemática e à linguagem, nós teremos algumas crianças que vão terminar esse período da pandemia piores do que o que elas entraram. E isso é extremamente grave e a gente precisa estar atento para estabelecer que medidas tomaremos para a redução destes danos. Bom, como em qualquer país em desenvolvimento, a escola também ganhou alguns funcionamentos especiais nas estratégias governamentais de combate à fome, de melhoria das condições de saúde, e não só aquela ferramenta educacional. Porque se a criança mais saudável, a criança nutrida, ela também aprende melhor, né? Então, a gente tem nas nossas escolas um posicionamento dessas estruturas na estratégia de combate à fome, e não é exclusivo do nosso país. Se imaginarmos que na Inglaterra 2 milhões de crianças dependem da alimentação escolar. Nos Estados Unidos da América, 30 milhões de crianças dependem da alimentação escolar. E aqui no Brasil, a alimentação, o programa de alimentação na escola, ele garante alimentação para 40 milhões de crianças, 50 milhões de refeições, 10 milhões de refeições por ano. Aí você tem, subitamente, essa estrutura de suporte nutricional, né, de garantia da segurança alimentar dessas crianças, essa estrutura fechada. Então, mesmo quando a gente adota medidas como entregar parte dos alimentos para que sejam preparados pelas famílias, essa solução traz alguns impactos também, porque essas famílias estão desestruturadas, diminuíram suas rendas, os pais estão desempregados, né? E essas refeições que eram feitas na escola eram uma carga menor nos gastos da família. Então, subitamente, a família recebe um gasto novo, né, e perde aquele apoio que ela tinha, às vezes as condições até de vida, com o emprego que a própria pandemia também terminou levando. Então, se a gente analisar esse ponto, a pandemia continua sendo mais cruel nas camadas mais frágeis, mais pobres da população. E esse dano não foi só apenas para os alunos que dependem da alimentação na escola. Nas universidades, mesmo com aquelas que mantiveram os programas de auxílio, outros alunos mais novos não conseguiram entrar, que teriam suporte dos restaurantes universitários, que muitas delas estão fechados, das bolsas de permanência e de alimentação, que também, em algumas universidades, foram reduzidas ou não estão sendo ofertadas para alunos jovens. Então, o impacto também acontece no estado nutricional, no suporte de vida para esses alunos que estão no ensino superior. Então, toda a educação termina sendo atingida
por esse risco especial. Em relação ao ensino remoto em si, então, além daquelas discussões políticas que aconteceram, né, de eu não sou a favor do ensino remoto, essa é uma discussão superada. Eu tenho que me aproximar do aluno, aproximar o aluno da escola com as ferramentas que eu tenha. Né? É óbvio que em alguns lugares, em algumas ações governamentais, faltou o suporte necessário para aquelas famílias mais pobres. E vamos abordar alguns problemas específicos do Brasil em relação ao ensino remoto. Bom, o Brasil tem alguns problemas um pouco particulares em relação ao ensino remoto. O Brasil não tem uma tradição de ensino remoto, principalmente na educação básica. Nós tivemos há 2 anos uma discussão sobre homeschooling, que alguns países têm uma tradição mais forte, no Brasil não tem, e foi muito rejeitado pela sociedade brasileira. Né? E terminou sendo adotado o ensino remoto na educação básica como uma situação emergencial mesmo, como uma alternativa necessária, como um mal necessário, principalmente. Principalmente porque não temos essa tradição. Tá? Também, eu já abordei um pouco antes sobre o tempo dedicado. Né? Quando a gente leva o ensino para o ensino remoto, muitas vezes a carga horária já se reduz pelo ensino remoto, e outras vezes a criança já está cansada do estudo em casa, ela não tem as horas complementares de estudos com as repercussões necessárias. Como eu falei um pouco antes, a OCDE e também estudos aqui no Brasil já demonstraram que o tempo que a criança dedica para o estudo durante um ano, ele é muito importante para os ganhos que essa criança vem a ter. Então, se eu reduzo essa carga horária total, vão ter impactos também no aprendizagem. Né? Outro ponto é a capacidade dos pais de auxiliarem seus filhos. Né? A baixa escolaridade relativa dos pais das famílias mais pobres dificulta para que esses pais possam atuar como tutores. Né? E além da carga de trabalho que esses pais habitualmente têm. Eles têm jornadas de trabalho e não podem, muitas vezes, dar o suporte para a criança. E, às vezes, é um irmão, é uma irmã que dá o suporte para essa outra criança que está em aprendizagem, gerando uma fragilidade importante. Nas periferias das grandes cidades, os problemas se tornam um pouco mais graves, né? Porque aí temos os problemas dos ambientes de aprendizado. Mas podemos imaginar que as crianças de classe média e de classe alta têm ambientes ideais de aprendizado, são muito protegidas, têm uma sala de estudos. Mas quando a gente vai para as periferias, nós temos as crianças e os pais compartilhando espaço único, onde se cozinha, come, dorme. E essa criança não tem um ambiente apropriado para estudar. Então, mais uma vez, mostrando como a forma desigual que um problema tão grave como essa pandemia atinge a nossa sociedade. Além disso, as condições tecnológicas de acesso. Né? As condições tecnológicas de acesso, elas vão desde a conexão à internet, aos equipamentos que essas crianças vão utilizar para interagir, para se aproximar dessa escola. Né? E a gente vai vendo no Brasil um degradê muito interessante. Os bairros ricos têm melhor internet, as periferias têm internet pior. Né? Nos bairros ricos, as crianças, os pais das crianças conseguem comprar os equipamentos melhores. Na periferia, a preocupação é sobreviver a esse período. Então, mesmo quando o Estado intervém oferecendo dados, muitas vezes naquele bairro a internet é ruim. Às vezes numa zona rural, onde não tem acesso à internet. Então, continua, mais uma vez, esses problemas do impacto diferenciado nas diversas camadas e nas condições que elas tenham para o acesso à educação digital. Bom, se a gente analisar, seguindo mais uma vez esses pontos, uma das coisas mais assustadoras é que a Covid-19 ela exacerbou as nossas mazelas. Né? E se a gente isola qualquer um desses pontos, a gente nota que as famílias e crianças mais pobres saíram em grave desvantagem nesse processo. É um processo, até certo ponto, cruel. No Brasil, nós tivemos alguns pontos agravantes. Né? Você enfrentar uma pandemia em um país como o nosso traz os desafios de se enfrentar uma pandemia em um continente. Né? O Brasil tem dimensões continentais. Enquanto a Europa fecha uma fronteira entre um país e outro, é como se fechasse uma fronteira aqui no Brasil entre um estado e outro, né? Conseguindo limitar a velocidade com que o vírus
se propaga, mas aqui no Brasil praticamente é impossível, né, com essas dimensões e com a liberdade de movimentação que a gente tem. Tá? Da mesma forma, a gente vê na repercussão na mídia internacional a dificuldade com que nós tivemos do enfrentamento à pandemia e a forma como a gente deixou desamparada diversos setores da nossa sociedade. Né? Aqui tem um exemplo nessa primeira fotografia do atendimento às comunidades indígenas, que sofreram bastante com mortes, a suscetibilidade natural maior a infecções e a dificuldade de chegar à atenção à saúde, chegando com muitas dificuldades para essas comunidades. As periferias, esquecidas também, se adotarem medidas restritivas, muitas vezes as pessoas não têm como, porque elas têm que sair para comer no dia seguinte, mas a falta de um Estado que garanta a seguridade social para essas populações foi o principal marco nesse adoecer dessa população, e para essas crianças também se manterem na escola. Além de outras mazelas que continuam afetando a nossa sociedade. Quando a gente fala dos limitadores de acesso, então eu já comentei um pouquinho sobre os equipamentos de internet, a falta das tecnologias, em muitas comunidades, o único acesso que tem para a internet é na escola. Veja que loucura, a escola agora está fechada. Então, como é que você vai aproximar, utilizando ferramentas de comunicação, tecnologia de comunicação e informação, quando a escola, às vezes, é o único provedor dessas tecnologias para essa comunidade? Veja que desafio a gente termina enfrentando. E ainda tem um problema adicional, né? Quando a gente vence essas barreiras de suprir o acesso e suprir o equipamento, existe a curva de aprendizagem de crianças que nunca tiveram acesso àquilo, de professores que nunca tiveram acesso àquilo, para aprenderem a se virar. E não tem como esse processo não ser um processo estressante, um processo de sofrimento, onde professores que são mais velhos têm mais dificuldades de lidar com novas tecnologias, quando eles são de comunidades mais pobres, principalmente. Então, às vezes, eles estão também isolados de um processo por essa curva de aprendizado difícil para muitos deles. Então, também seria um ponto extremamente importante que nas ações tivéssemos buscado combater, né? Garantir que todos pudessem aprender, aqueles com mais dificuldade, um pouco mais de atenção para que pudéssemos oferecer para eles esse aprendizado necessário, né? Mas muitos foram excluídos por essa dificuldade em desenvolver competências, em aprender aquilo, e a gente não pode censurar. Até na universidade, mesmo no curso de medicina aqui da Universidade Federal de Sergipe, vários professores disseram: eu não consigo interagir com meus alunos utilizando essas ferramentas. E a gente chega num ponto que tem que entender também as dificuldades pelas quais cada uma dessas pessoas passa. Além da cognição, da qual a escola tem um papel extremamente importante, né? A gente precisa aprender matemática, precisa aprender línguas, precisa aprender muita coisa da esfera cognitiva na escola, mas na escola se desenvolvem habilidades que não estão relacionadas a essas esferas. Então, o desenvolvimento de competências e habilidades sociais ou psicossociais está extremamente afetado nesse período para a maior parte das crianças. Né? A perda de contato com outras crianças, a vivência na comunidade, seja no ambiente escolar ou fora dele, né, afetará um importante elemento de desenvolvimento em uma fase muito importante para crianças e adolescentes, principalmente. Né? O desenvolvimento de competências e habilidades sociais está extremamente afetado nesse período. Não sabemos ainda a repercussão desse período de isolamento. Ele é essencial para a proteção da vida. É essencial, não há que se discutir também. Mas, inevitavelmente, essa falta de relações interpessoais afetará a vida dessas crianças e, inclusive, o aprendizado e desenvolvimento dessa criança como um todo. E, junto com isso, vem os impactos também na saúde mental. Né? A saúde mental das crianças um ponto extremamente importante, apesar de se afetar a saúde mental de todos nesse período. Então, o impacto na saúde mental das crianças e de adolescentes durante a pandemia é de particular interesse, de particular gravidade. Né? Diversos estudos têm mostrado que as crianças e adolescentes foram afetados de uma forma mais intensa. Né? E o que é que essas crianças e adultos também terminam apresentando? Tem um estudo feito no Brasil, feito por Goulart, publicado esse ano, que ele mostra que
81% das pessoas apresentam algum grau de ansiedade, 68% depressão, 64,5% raiva, 62% algum grau de somatização, 55% problemas de sono, ou seja, todos estão afetados de alguma forma por essa pandemia. Então, é extremamente importante que a gente tenha canais abertos entre a escola e as crianças, entre a escola e a família, para entender esse processo de sofrimento mental que está acometendo os alunos. E também os professores, é óbvio. Então, temos que ter também, nessa programação, ferramentas para lidar com o sofrimento dos professores e ferramentas para lidar com o sofrimento dos alunos. E aí teremos algumas particularidades nesse mundo de sofrimento, onde precisamos estar atentos e ter estratégias para intervir. Um ponto muito importante são as crianças vítimas de abuso. Você imagina que essas crianças vítimas de abuso poderiam ter na escola uma espécie de santuário, um tempo sagrado, onde ela ficaria na escola protegida de abusos quando estes acontecem dentro do lar. Com o fim do ensino presencial e essas crianças mantidas num ambiente muitas vezes de abuso, né, imaginemos o sofrimento que poderá estar cometendo essas crianças. Então, mais uma vez, a necessidade de canais sensíveis que possam facilitar que crianças ou outro membro da família tragam esses problemas para a escola e sejam tomadas providências legais para proteger essas crianças. Um outro ponto extremamente importante, que não vai acometer as crianças pequenas, mas principalmente adolescentes e jovens, é a realidade vivida pelos jovens LGBTQ+. Né? Imaginemos que um processo de identidade, né, que acontece durante a adolescência, e depois, principalmente na universidade, até um processo de liberdade, de se poder se assumir como né? Acontece muitas vezes na universidade. E esses jovens, eles estão a enfrentar um risco particularmente elevado de ansiedade e de estresse. Tá? Pois eles perderam, tanto os adolescentes quanto os jovens, perderam a rede de proteção habitualmente encontrada nos colegas de classe, nos amigos, né? Nos diretórios acadêmicos, nas organizações estudantis. Subitamente, eles perderam essa rede de apoio. Né? E tudo poderá se refletir num sofrimento, principalmente se esse ambiente domiciliar dele for hostil e não houver apoio dos familiares. Esse fato é comum nas universidades. A gente passou aqui no período que eu estava como pró-reitor de assuntos estudantis, a dificuldade desses jovens que nos procuravam desesperados porque tinham que voltar para a casa de um pai que não aceitava a sua condição. E a gente pode imaginar exatamente o sofrimento que é. Muitos desses jovens, eles assumiram suas condições exatamente porque a universidade oferecia uma moradia estudantil, oferecia uma bolsa de permanência, oferecia alimentação, e subitamente eles têm que retornar para esse ambiente de hostilidade. É quase impossível se manter uma mente sadia com esse grau de sofrimento. Nos Estados Unidos, eles perguntaram aos pais o que eles achavam da situação da saúde mental dos seus filhos que estavam afastados das escolas. Né? E, assim, essa pesquisa foi feita pelo Instituto Gallup, né? E os pais relataram, 45% dos pais relataram que as crianças apresentavam um sofrimento emocional importante e atribuíam esse sofrimento, principalmente, à separação que eles estavam sofrendo de professores e de colegas de classe. Então, como eles não estavam mais próximos desse ambiente, era um ambiente de extremo sofrimento. E era um grande desafio para esses alunos enfrentarem. Outro ponto importante foi a ideação suicida, que estava em ascensão nesse grupo de crianças, e também o isolamento social minava essa resistência mental dessas crianças, minava o emocional dessas crianças. Né? E todos eles, como regra, praticamente, exibiam sentimentos negativos frente à pandemia. Então, quando a gente observa esse quadro mental dos nossos estudantes, a gente nota que é uma marca a menor sensação de segurança, né? Uma saúde mental abatida, mais pobre,
e níveis mais elevados de ideação suicida entre as crianças e entre os jovens, adolescentes e jovens. Então, os impactos são extremamente importantes. A gente, quando fala dos impactos da pandemia na educação, a gente olha principalmente para os estudantes, para os alunos, né? Mas esses impactos são extremamente fortes também nos professores, né? Como eu falei, nem todos os professores, com a maior parte da população, a maior parte dos professores está tendo alguma dificuldade também de lidar com essa situação. O próprio afastamento dos alunos já provoca algum tipo de sofrimento para os professores. A dificuldade de lidar com as tecnologias novas também é um fator de sofrimento para os professores, né? Então, assim, vai ser um desafio para os professores que estão também em sofrimento identificar as deficiências que as crianças estão apresentando e intervir nesse processo que termina trazendo dano para toda a educação. Para seguir um pouquinho a filosofia trazida pelo deputado Kizai, a gente tem que olhar numa pintura não tão agradável, o que é que a gente precisa trazer que possa servir de estímulo à mudança, ou que nos faça resistir melhor a tudo que está acontecendo. Então, uma pergunta muito importante é o que fazer diante de um cenário de tanto sofrimento. Alimentar, saúde mental, dificuldade de acesso tecnológico. Então, muita coisa está relacionada aos impactos que a Covid vem nos trazer. Então, é muito importante, quando a gente tem noção de que um problema vai surgir, que a gente tente atuar de uma forma antecipada sobre ele. Então, é esperado que os professores tenham sofrimento, criar canais de suporte para esses professores. É esperado o sofrimento de alunos, criar canais de suporte para esses alunos. Procurar manter políticas que dificultem os sofrimentos também relacionados às condições financeiras dessas famílias. E algumas escolas têm adotado isso, alguns governos têm adotado isso, como a garantia do alimento para as crianças, mesmo elas afastadas da escola, né? Mas existem muitas outras coisas para fazer que são muito específicas, detectar uma alteração e pensar numa solução para aquele problema, né? Diante desse quadro muito difícil, não existe uma panaceia, não existe um remédio para todos os males, que a gente diga que tem uma solução e vai fazer com que tudo se resolva. Mas existem algumas estratégias que a gente precisa implementar e eu vou trazer aqui uma das estratégias propostas pelo Banco Mundial, que são simples, eu acho que todos terminam pensando nisso, mas só de uma forma organizada, para a gente ter uma noção de que ações a gente pode fazer e em que momento. Essa estratégia trazida pelo Banco Mundial, eles chamam de ações sequenciais e com fase de superposição, né? Então, são 3 fases de intervenção, onde a gente vai tentar diagnosticar e intervir, né? Na primeira fase, onde as escolas estão fechadas, o mais importante é prevenir as perdas de aprendizagem com a adoção do ensino remoto, né? E proteger a saúde e a segurança da criança e o estado nutricional dela, certo? Então, que a gente já tínhamos falado, saúde, segurança e educação. Saúde, não só saúde física, mas saúde mental também. Então, e prevenir as perdas de aprendizagem com ensino remoto. Veja, não estamos nem preocupados aqui muito em ganhos. Estamos muito preocupados para que não haja perdas aqui, né? E buscar inspiração em bons exemplos. Eu tenho certeza que, se olharmos na região da Grande Curitiba, nós teremos os casos de sucesso. Escolas que estão melhor com os problemas que as crianças têm do que outras. Então, essas escolas, elas devem servir de exemplos para que as demais possam se inspirar e adotar medidas que auxiliem nesse enfrentamento. Quando as escolas reabrirem, que é a segunda fase, um ponto muito importante é prevenir a evasão, né? Porque essas crianças vão voltar para a escola, mas as famílias vão estar com dificuldades também. Então, é extremamente importante prevenir a evasão, garantir a saúde e a segurança na escola. Muitas escolas estão retornando, então, como é que a gente garante a saúde e a segurança na escola? E para que isso aconteça, é importante que as escolas se preparem para o retorno, né? Que tenha planejamento. Sem planejamento, nós vamos ser surpreendidos cada dia com um problema novo, não vamos conseguir fazer as intervenções apropriadas. Preparar os professores para o diagnóstico de perdas, sejam elas perdas cognitivas, sejam elas perdas em outras esferas, como psicossociais, né?
e proteger os alunos vinculados a grupos mais vulneráveis. Eu já abordei alguns grupos de sofrimento maior, mas nós temos que ter canais para identificar esses alunos de sofrimento particular. Na terceira fase, né, é incorporar os ganhos relacionados a novas tecnologias e metodologias. Lembramos que a gente acabou de abordar que muitas medidas emergenciais de melhoria do acesso à internet, de garantir equipamento para as crianças, foram tomadas. Então, por que a gente não preserva esses ganhos para essa etapa futura de quando a gente sair dessa fase mais grave da pandemia? Então, incorporar os ganhos que temos obtidos nesse período de maior sofrimento. Um foco na melhoria do sistema, como é que a gente vai aperfeiçoar esse sistema. Eu já trouxe aqui a importância dessas mazelas que a gente enfrenta, como a gente pode tratar os problemas crônicos que interferem nas ações educacionais, né? E como é que a gente luta, já foi trazido aqui pelos nossos deputados aí de Santa Catarina, sobre a luta pela melhoria do financiamento educacional. Então, tem que ter recurso, não tem como você fazer uma educação de qualidade sem os recursos apropriados. Bom, e eu espero que não tenha cansado vocês demais com a minha fala, mas eu, além do quadro do Munch, eu trouxe essa fotografia que é de uma tempestade, né? Faremos de conta que estamos olhando para essa tempestade que é a Covid, inspirado um pouquinho na fala do deputado Kizai. A gente tem que encontrar nela, nesse período conturbado, as inspirações para transformar, a força para transformar, a força para encontrar cores diversas que nos anime dentro de um cenário tão difícil de lidar. Para encerrar, eu gostaria de trazer aqui que talvez a lição maior dessa pandemia, e que eu coloquei lá no início, a pandemia é nova, mas os problemas são antigos, é que nós não podemos nos acostumar demais com as mazelas e com os velhos problemas. Não podemos nos acostumar. Nós não podemos nos acostumar com os abismos que separam os mais favorecidos dos menos favorecidos, que precisamos combater essas diferenças, pois foram essas diferenças que permitiram uma grande legião de pessoas perderem as suas vidas de forma cruel e serem afetadas de uma forma irreversível por essa pandemia. Eu agradeço mais uma vez a Márcia pelo espaço, estou à disposição para responder perguntas, se for apropriado. Bem, estou tentando ligar minha. Agora deu. Pô, excelente, Mário. Sim, sempre é bom te ouvir. Né? O que nós vamos fazer aqui? Eu vou ler comentários que estão aqui, né, no YouTube e já vou incluir as indagações que estão junto, certo? Porque é muito mais comentário do que indagação, mas só para você ter uma noção de como é que foi a escuta, né? E, evidente, poder articular a partir desses comentários. Então, bora lá, e o pessoal ainda tem aí um tempo que queira fazer indagação ao professor Mário Adriano. Então, diz a Kátia Justo, que está nos assistindo aqui. Ainda temos muitos professores e professoras que acham que a condução da pandemia no Brasil na educação infantil foi muito ruim, uma vez que o risco de doenças graves das crianças é muito menor, diz ela. O Domingos Luiz Costa, curta, diz: boa noite, pessoal. Continuamos na luta por educação pública de qualidade e gratuita. O Mike Bonato, que agora não consigo saber o gênero, diz o seguinte: o ensino remoto dificulta o acesso a alunos com necessidades especiais. Como nós, professores, podemos viabilizar que o ensino chegue a estes alunos quando não há envolvimento da família? Pergunta aí. Queer John, que também está aqui conosco, se eu pronunciei correto, e diz o seguinte: muito importante esta fala. É muito mais grave, sim, a situação do jovem LGBTQIA+, diria eu, e os abusos domésticos aos quais eles estão sujeitos quando têm que retornar, tá, às suas casas numa condição de não aceitação da família.
Mike Bonato, ainda sobre esse tema do LGBT, né, que fala pertinente. É muito importante ter essa percepção no momento em que vivemos, num dos países que mais se matam pessoas LGBT. A Juliana Souza, sim, também reforça esta fala. É muito importante, mas não podemos falar apenas dos jovens. Não podemos esquecer das crianças trans, né, que estão nas escolas públicas por este país. A Kátia Justo concorda com a Juliana e diz, continua ela, perder a rede de apoio pode ser trágico para muitos alunos. E parece que o individualismo agravou-se com a pandemia. Sentencia aqui a Kátia. Vou ler mais duas, Mário, aí eu te entrego para te comentar os comentários, a gente articular um pouco enquanto outras pessoas não fazem aqui. Mas vou ler mais duas questões. Uma, o Patrick Moraes, que acabou de colocar aqui, dizia, gostaria de saber do professor Mário a opinião dele referente a um cenário de educação híbrido nas escolas públicas, numa perspectiva de retorno, como é que você avalia esta possibilidade? E a Isabela Camini, que está nos assistindo aqui também, diz, são muitas as tarefas pós-pandemia, diz ela. Qual o papel do Estado que tem que ser retirado mais... deixa eu ler de novo. Qual o papel do Estado que tem que ser retirado mais do que o Estado presente? Eu me fiz entender. É isso, Mário, por enquanto. Deixo contigo para te fazer uns comentários. A gente tem aí a nossa previsão 21h10, por aí, então a gente tem um tempo para te escutar, articulando esses comentários e também essas indagações. Márcio, obrigado aí pelas perguntas. Eu não sou... quero pedir desculpa às pessoas que eu não tenho a melhor dicção do mundo. Assim, eu luto muito contra a minha forma de falar e me atropelo nas palavras também. Então, peço desculpas aí por não ser um bom orador, né? Mas, vamos lá. A fala da Kátia é uma fala extremamente importante. Foram discussões assim, muito amplas aqui no Estado, com a Sociedade Sergipana de Pediatria se posicionando fortemente para o retorno das crianças para a escola, com as medidas de proteção, e outra parte grande também, até de pediatras também, contrários a esse retorno, com temor do risco das crianças serem vetores, de levar essa infecção para pessoas mais velhas, das suas famílias, pessoas mais vulneráveis à infecção, colocando suas vidas em risco. É óbvio que esse cenário era antes da vacinação e a gente vai tendo um redesenho à medida que as pessoas vão tendo algum grau de proteção maior frente à Covid. Mas foi um assunto não fechado. Há alguns pediatras que trabalham com o desenvolvimento das crianças, e provavelmente alguns psicólogos devem compartilhar disso, sabem que esses danos de desenvolvimento eu não posso adiar para o ano seguinte. Eu não posso adiar desenvolvimento psicomotor para o próximo ano de uma criança que ela automaticamente está mudando de fase de vida. Então, realmente é um desafio muito grande. Não tem uma resposta apropriada para isso, né? Eu sempre fui mais conservador, achando apropriado o afastamento das crianças das escolas, mas eu não sou especialista da área de psicologia infantil e de desenvolvimento neuropsicomotor, né? E isso foi apontado como um problema sério, e tenho certeza que esses problemas serão acumulados para anos seguintes da vida dessas crianças. Então, o ponto trazido por Kátia é extremamente importante. A forma ideal de abordar, realmente, eu não tenho, e nem sei se algum país foi hábil para escolher a melhor forma, né? Mas as crianças, elas vão ter realmente problemas que a gente vai ter que abordar com muito cuidado dentro da escola e dentro das famílias também. Outra pergunta foi como prover o acesso às pessoas com necessidades especiais. Se as escolas, né, isso aí também inclui as universidades, não estiverem atentas à acessibilidade, né, a acessibilidade, em algumas instituições, ela virou um nome. A acessibilidade, temos que garantir a acessibilidade. Mas, de vez em quando, você assiste uma palestra sobre acessibilidade que não tem um intérprete de Libras, por exemplo, né? Então, que acessibilidade é essa que você está falando, né?
Uma coisa muito importante na nossa instituição, na universidade, que a gente teve que ouvir, foi sobre representatividade nas instâncias de discussão e de planejamento, né? As pessoas com deficiência precisam opinar, a gente precisa entender, conhecer exatamente o que precisa ser feito para vencer as dificuldades de acesso. Não adianta eu entregar um computador se eu não tenho software e se eu não tenho treinamento para aquela criança utilizar, né? Se eu tenho software que faça leitura para uma criança cega. Então, assim, não adianta a gente fantasiar sobre inserção, sobre acessibilidade, se a gente não entende de fato o que precisa ser feito. E eu tenho certeza que nós falhamos muito nesse ponto, inclusive nas universidades, que tinham uma capacidade de reação maior do que as escolas do ensino fundamental, né? Mas, com certeza, a gente precisa colocar na nossa agenda para o momento atual e também para as fases que virão de saída da pandemia. Mais uma vez, um ponto trazido por Kátia foi sobre o individualismo, a discussão que ela abriu aí eu não gravei o nome da pessoa, né? Mas eu realmente não tenho a ilusão de achar que a pandemia vai exibir o melhor que nós temos. Não, não vai, gente. Nas crises, no sofrimento, existem expressões de atos muito bons, de generosidade, mas existe também a expressão do nosso lado pior. Vamos tomar como exemplo o início da pandemia. Todo mundo tem que usar álcool gel, aí o álcool gel sumiu, porque as pessoas foram e compraram todo o álcool gel que tinha nos supermercados. Então, é esperado também, principalmente quando a vida é o que está em jogo, as pessoas terminam fazendo movimentos que não são os mais maravilhosos que a gente esperaria que acontecesse. Então, eu realmente não espero, não fantasio para que a gente vença o individualismo, que o pensamento coletivo seja predominante. Vão ter pessoas fazendo isso e vão ter pessoas lutando por isso. Mas muitos, grande parte vai expressar, não é o lado melhor que a gente espera que o ser humano venha mostrar. Em relação ao papel do Estado na educação, eu tenho uma visão muito clara do que eu acho que o Estado tem que fazer. O Estado tem que garantir educação para todos, educação de qualidade, né? E não é num mote para agradar. No Estado tem, de fato, que prover, né? E aí, assim, nós que somos da classe média, por exemplo, nós temos que ter uma noção clara que a classe média e a classe alta tem que garantir os recursos que o país precisa para as classes menos favorecidas. É assim mesmo que tem que acontecer numa sociedade mais justa, né? Então, o Estado é, sim, o grande vetor e é responsável. E isso tem acontecido até em países capitalistas. A educação fundamental é garantida nos países, mesmo nos países capitalistas. Então, nós que temos um pensamento progressista ou socialista em relação ao mundo ideal, não podemos, de forma alguma, abrir mão desse papel importante do Estado como ferramenta de acesso para todos, de condições de redução das diferenças, de redução dos abismos, né? O Estado ele tem que prover isso. Márcio, eu anotei só essas, eu não sei se eu pulei alguma aí, então, eu creio que eu tenha respondido as primeiras dúvidas trazidas aí. Não sei se atendi a expectativa da resposta, né? Sim, para mim também, aqui nas minhas anotações, eu creio que você respondeu. Estou tentando ligar a minha câmera aqui, agora para mim é que deu problema, mas, Mário, vou pedir para que você fique aí conectado. Deixa eu só fazer mais algumas indagações aqui. Mas teve um comentário que eu terminei falando, foi sobre os aspectos de crianças, jovens e adolescentes em situações muito particulares. Então, trouxe da pessoa com deficiência, que realmente, assim, nós estamos muito longe do ideal, e essas situações de jovens em risco maior, né? Então, nós somos realmente uma sociedade cruel, né, quando se trata de LGBTQ+, né? Assim, a universidade, ela termina sendo também um santuário. Como uma escola é um santuário para a criança vítima de abuso, a universidade também termina sendo um espaço de proteção para os jovens LGBTQ+. Então, assim, eu tenho a impressão que essas políticas não podem ser esquecidas. Então, toda vez que vai se suprimir uma bolsa, uma ação de permanência tal, tem que estar atento aos impactos que ela vai trazer na vida de algumas pessoas em particular.
Ah, não tem que pensar em todos, não. Penso em todos e penso nas particularidades que cada um pode estar vivendo naquele momento, né? E ouvir. Ter canais, a universidade, a escola, terem canais para ouvir esses jovens. Bem, aqui tem dois comentários ainda, só para a gente ir amarrando, então, Mário, do Jim Lopes, que fala interessante ouvir sobre, né, LGBT num seminário de educação, né? Afinal, agora há pouco tivemos um retrocesso no estado de Santa Catarina com a língua inclusiva, né, um retrocesso provocado pelo governador, né? Lamentável. E ele queria te escutar, né? Te ouvir a tua opinião sobre como se pode trabalhar com crianças, né, LGBTQI+, se ainda há travas, né, que muitas vezes vêm de cima, impostas pelos governos, né, particularmente pelo governo do Estado, no nosso caso, ou pelos governos municipais, que inclusive inibem ou punem educadores que dialogam com esse direito, né, da educação sobre as questões de gênero. O que mais aqui? Vamos ver, o Marcelo Müller, perfeito, né, sobre aqui a sua fala, também sobre as orientações aqui da organização. Nem sempre são lugares de santuário, né? As escolas nem sempre são lugares de santuário, né? Ainda lutamos muito, né, para ser seguro na UFSC, né? Estamos tentando garantir a permanência. Falando ainda que também há espaços de risco dentro também das escolas ou universidades. Mário, eu queria muito... Então, esses foram os comentários aqui, né? A gente não tem mais nenhum. Eu queria ter a oportunidade de te escutar também, Mário, sobre o seguinte aspecto. Tu mencionaste alguns caminhos no final da tua fala, né? Apresentando ali um estudo, né? Eu queria te pedir, por gentileza, né, que você pudesse repetir algumas pistas que você deu no final da sua fala sobre as saídas, né? E a gente daí encaminharia para o encerramento deste nosso seminário. Porque é evidente que a gente utilizou aqui um tempo significativo, Mário, para a gente apresentar as questões, né, que são evidentes, né, que são doloridas, né, para cada uma e para cada um de nós, e para a comunidade escolar, e para muitos gestores e gestoras também da educação comprometidos, né, com uma educação de qualidade também nesse tempo. E a gente acaba, ao final, a gente não tem, fica um tempo menor, vamos por assim dizer, para apontar as saídas. Então, eu queria te dar a oportunidade de selecionar alguns aspectos da tua fala, né, sobre as saídas que a gente pudesse aqui dar destaque. Era um pouco isso, já também a gente agradecendo, né, deixando para você fazer a sua fala final, agradecendo pela oportunidade deste bate-papo aqui. Perfeito, Márcio. Fechando só em relação aos santuários, claro que eu usei um termo muito protetor, a gente sabe que esses santuários reais não existem, mas quando você compara com a realidade, com a outra realidade, ele termina ganhando esse aspecto santuário. Mas a gente vivenciou também na Universidade Federal de Sergipe um crescimento de grupos que se dizem conservadores, mas conservador é uma coisa, cruel é outra, entendeu? Então são duas coisas diferentes. Então, onde houve perseguição, houve movimentos que a gente não pode permitir dentro de uma universidade, não pode permitir em qualquer espaço da nossa sociedade. As pessoas têm direito de se posicionar em qualquer tipo de perfil, contanto que respeitem o outro. Se não há respeito, elas não têm também espaço para elas. Intolerância é intolerante, né? Então, é nesse caminho. Em relação às alternativas, como elas são fases específicas, eu acho que a maior parte dos estados brasileiros elas estão vivenciando ainda, né, essa fase de transição entre a fase 1 e a dita fase 2, né, que é escolas reabrindo, algumas escolas reabrindo sem a plena abertura, mas de outras ainda que não fizeram suas aberturas. Então, as medidas que provavelmente já devem estar sendo adotadas é garantir a proteção, né? Primeiro tudo é a proteção da vida. A proteção da vida é o principal elemento.
E aí sim, são as medidas habituais sanitárias recomendadas para aquelas escolas, as medidas habituais sanitárias de proteção da vida. Quando a criança está em casa, orientação, para que a criança se proteja em casa. Quando ela começa a vir para a escola, né, as medidas que o ambiente escolar deverão tomar de proteção à vida da criança. Né? Quando o ensino remoto, na maior parte dos países do mundo, ele foi colocado como algo para evitar as perdas de aprendizado. Para evitar as perdas. Não se pensou tanto em ganhos. Né? É óbvio que se a gente puder ter ganhos, e isso já está acontecendo agora, mas no início realmente era uma ferramenta para evitar perdas. Mas os professores já estão mais acostumados com as ferramentas e os alunos também. Então, em um cenário de um pouco mais de costume com as ferramentas diversas que foram adotadas, já pode-se pensar em diagnóstico de alguns problemas, de dificuldades específicas de aprendizado, e se adotar medidas para que as crianças já consigam ter ganhos, progressões nesse período da pandemia. Então, o que era só evitar perdas, passa até agora. Eu evito perdas e onde eu posso, vou tentar promover os ganhos necessários, seja do campo cognitivo, seja dos outros campos de desenvolvimento da criança, principalmente. Né? Eu não sei como é que está em Santa Catarina, outra temática é o seguinte, é que, de uma forma estratégica e racional, se identifiquem os exemplos de sucesso. Sabe? Quem lidou melhor com a pandemia nesse período? Alguma escola se destaca, ou seja, estão tendo elementos de diagnóstico de como as escolas estão indo? Está se fazendo esse tipo de diagnóstico? Então, a gente precisa ter ferramentas para olhar de como as escolas estão se portando nesse período, como é que elas estão indo, para que a gente pegue os bons exemplos e transforme em ações que possam ser implementadas por outras escolas. Como estamos na transição, né, como eu falei, assim, muitas das escolas estão nessa segunda fase, né? E aí, assim, talvez nós, professores, né, não estejamos preparados para o diagnóstico das eventuais perdas que as crianças têm. Então, gestores terão que planejar e verificar e como nós, professores, poderemos ser instrumentalizados para o diagnóstico das necessidades específicas daquelas crianças. Né? Ou dos próprios professores também, porque nós podemos nos descobrir precisando também de alçar coisas novas. Então, como é que a gente prepara os docentes para o diagnóstico? Que ferramentas a gente vai utilizar para diagnosticar as perdas e as falhas de desenvolvimento dessas crianças? Então, existe um espaço muito importante aí que as escolas precisam e os gestores também precisam dar para que a gente consiga detectar essas falhas, para que esse problema não seja jogado para daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos na vida dessa criança. Como é que a gente pode minimizar isso daí, diagnosticando e fazendo as intervenções específicas? Porque, de repente, o problema que a gente detecta acomete um número muito grande de crianças. Essas ações serão mais coletivas. E alguns problemas vão afetar crianças específicas. Então, ações mais pontuais para aquelas crianças. Quando eu falei sobre ações de proteção dos vulneráveis, ela vai estar em todas as fases. Eu tenho que proteger as crianças vulneráveis em todas as fases. Nessa fase agora, que as crianças estão em casa, nessas fases que as crianças começam a retornar, e, posteriormente, numa escola em funcionamento normal. Eu tenho que ter ações que protejam as crianças com suas vulnerabilidades nos seus diversos aspectos. Vão desde a segurança alimentar, né, até uma criança com deficiência, para a gente poder intervir de forma apropriada. Né. A fase 3, a gente está longe dela. Né? Eu acho que ainda tem um caminho um pouquinho duro aí pela frente, mas eu acho que já começa, eu acho que já pode a gente, Márcio, começar a fincar o pé, porque a primeira ação, provavelmente, os governantes vão fazer é retirar os planos de acesso das crianças pobres da internet. É retirar os equipamentos que foram emprestados para essas crianças. Então, isso que foi um ganho do período da pandemia, não foi possível? Então, por que ele não pode permanecer? Vai ser só a criança da classe média alta que tem acesso a um tablet, um computador, ou acesso à internet? Então, a gente precisa preservar esses ganhos, porque a exclusão digital também é um grave problema para as crianças mais pobres. Né? Então, eu tenho a impressão que nesses pontos específicos existem ações objetivas mesmo. Né? Métodos diagnósticos necessários, né? E intervenções para cada uma das fases que cada um município, cada uma escola esteja vivenciando. Mais uma vez, Márcio, como você disse que eu já me despedisse também, não sei se você vai falar mais alguma coisa, eu agradeço demais aí o seu convite. Né? Eu sou um viajante que venho do lado da saúde para a educação. Então, sempre me dá muito nervoso para falar sobre educação. Eu gosto demais
e tenho buscado aprender mais sobre educação. Mas ainda é um território, apesar de eu ser professor universitário, a minha origem é das áreas duras, né? Apesar, a medicina no Brasil, por incrível que pareça, é uma área dura, tá? Ela não é tão macia como deveria ser. Ela deveria ser mais suave, mais humanizada, né? Ter mais influência no campo das humanas, né? Então, eu estou buscando ainda essa influência e esse olhar que nos ajuda a identificar melhor os problemas que afligem a nossa sociedade. Muito obrigado. Olha, Mário, eu que quero muito agradecer aqui, né, a sua participação, dizer que também isso aqui é um espaço de aprendizado mútuo, né, para todas, todos e todos, né, que todo o processo de inclusão ainda no Brasil é um desafio. Nós acabamos de ter o presidente da República entrando com uma ação no STF contra o direito das crianças de terem acesso à internet, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, né? Então, aqui ainda a gente há um caminho longo a ser percorrido. Muitos comentários aqui elogiosos à sua fala, né? A maneira como você se portou, os temas que você trouxe. Depois você vai ter a oportunidade de entrar ali no YouTube e ver os comentários diretamente. Então, mais uma vez, Mário, agradecer a sua disposição, disponibilidade, generosidade em estar aqui conosco neste seminário, 6º seminário de educação, com o tema Os Impactos da Pandemia nas Políticas Educacionais de Santa Catarina. Sua fala apresenta também um conjunto de desafios. Então, queria agradecer, então, a sua presença. E dizer a todas, todos e todos que estão nos acompanhando até esse momento, né, aqui no YouTube, na nossa sala de conferência, que amanhã, então, continua o seminário. Nós vamos iniciar o primeiro painel amanhã sobre a atualidade de Paulo Freire, né, em tempos de pandemia no Brasil e no mundo. Nós vamos ter amanhã a Raimunda, a Mundinha, que é também do CEAL, do Centro de Alfabetização de Jovens e Adultos, construído na América Latina, fundado pelo Freire, e a Mundinha vai estar conosco amanhã falando sobre esse tema já às 9 da manhã. E convidar também para a gente encerrar este nosso evento com a participação cultural do duo Dayana Nunes e Jeff Neferturo, né, que vai fazer agora esta atividade de encerramento de cultura. Então, um forte abraço em cada uma e em cada um de vocês que estiveram conosco até agora e naqueles e aquelas que vão assistir este vídeo logo depois. Então, queria pedir para os bastidores do nosso querido William para colocar o vídeo, então, do duo Nunes e Jeff Neferturo. E para encerrar a noite, a gente vai apresentar para vocês a música Eu Vengo Ofrecer Mi Coração, de Fito Páez. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé que pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cotillada de amor. Siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón, un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré la punta
que me alivie un poco más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas, y hablo por la vida, hablo por la nada, y hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. E não se esqueçam que amanhã, terça, continua o Seminário Regional de Educação com o tema Os Impactos da Pandemia nas Políticas de Educação em Santa Catarina. Muito obrigada e até amanhã. Até amanhã, nos vemos.